Boa noite. Nas principais notícias internacionais dessa semana, vamos percorrer os fatos que ajudam a entender o momento político, institucional e estratégico que atravessa o Ocidente. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump sobe à tribuna do Congresso para prestar contas à nação. Democratas permanecem sentados, aliados aplaudem de pé. O mundo observa. O discurso do Estado da União não é apenas um evento político, mas um retrato do momento da nação mais importante e influente do mundo. No programa de hoje, vamos analisar o que foi dito e o que ficou implícito. Da guerra na Ucrânia ao princípio de peace through strength, ou paz através da força, do debate sobre segurança eleitoral às tensões que atravessam o próprio plenário americano. Mas o poder não se expressa apenas em discursos. No México, a morte de um dos líderes mais violentos do narcotráfico desencadeia uma onda de violência que ultrapassa fronteiras. Na Europa, a Islândia coloca em debate soberania e integração. 4 anos depois do início da guerra na Ucrânia, a geopolítica continua em movimento. E na Semana na História, revisitamos o atentado de 1993 ao World Trade Center, um marco para a segurança americana que mostrou como instituições são testadas quando ameaças se acumulam silenciosamente. No fim, voltaremos a um ponto de origem, a fundação de uma nação que nasceu sob a premissa de um homem que estabeleceu limites ao poder. Eu sou Ana Paula Henkel e o De Leste a Oeste começa agora. Mais uma semana que tivemos que tirar algumas coisas da pauta porque o grupo estava ali, um alvoroço, tanta coisa para a gente conversar, mas principalmente, não é, meninos, o discurso do Donald Trump que acaba afetando o mundo de uma forma geral. E hoje, como o nosso querido Ivan Kleber disse, seremos o VAR do Estado da União. Eu vou então dar boa noite para o Ivan. Boa noite, Ivan, aí de Londres. Boa noite, Ana. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bernardo. Audiência que nos acompanha neste que é o melhor programa de sexta-feira à noite. Como você bem disse, vamos analisar bem o discurso do Estado da União, do presidente Trump, que repercutiu bastante, está repercutindo, e trazer pontos interessantes também, notícias da semana que conectam a geopolítica global, Ana. Boa noite, Bernardo Kister. Boa noite, Ana. Hoje o programa está cercado de assuntos relacionados a limites, fronteiras, limites morais, limites territoriais. A gente vai revisitar bastante o passado, porque eu acho que ele tem bastante luz para os nossos dias. Boa noite, audiência, Flávio, Ivan, vamos lá. Bom, e na pauta temos um assunto que ele queria há muito tempo e finalmente chegou esse dia. Vamos falar da Islândia e o Flávio, que é o nosso especialista, não é brincadeira não, viu, pessoal? O Flávio é especialista em Islândia, vai explicar tudo o que está acontecendo lá pra gente. Boa noite, Flávio. Boa noite, Ana. Boa noite, Ivan. Boa noite, Bernardo. Bernardo, acho que tem um filtro meio avermelhado aí na sua câmera. Bernardo está de férias. Mesmo assim, resgatamos o Bernardo. Isso tudo é homenagem ao Trump laranjão aqui. Estamos fazendo aqui. Tô vendo. É o laranjismo cultural. Para quem vou contar a piada interna logo mais sobre a Islândia, porque essa foi a pauta mais divertida, a meu ver, no De Leste a Oeste, mas ao mesmo tempo é muito importante, né? Eu acabei de sair de uma palestra que eu estou comentando exatamente esses temas aqui, junto com o nosso querido Carlo Cauti. Então, vamos embora aí pro programa. Um abraço para o nosso querido Cauti, que fez a transmissão com a gente no discurso do Estado da União na última terça-feira. E na última terça-feira o presidente dos Estados Unidos, exatamente ele, Donald Trump, subiu à tribuna da Câmara para o tradicional discurso do Estado da União, um dos rituais mais simbólicos da República Americana.
Diante de um Congresso dividido e de um país profundamente polarizado, o discurso foi marcado por aplausos entusiasmados de um lado e silêncio visível do outro. Entre os temas centrais, a guerra na Ucrânia, o princípio de paz através da força, segurança interna, controle de fronteiras e a defesa do Save America Act, uma legislação que visa integridade eleitoral. O presidente americano também destacou histórias individuais e honrou heróis americanos. Mas, além das frases fortes e dos momentos de tensão no plenário, o que realmente estava em jogo era a direção estratégica apresentada ao país. Que mensagem o discurso envia para o mundo e que leitura ele impõe ao cenário interno americano? Logo de início, o presidente fez uma pergunta simples ao plenário, uma armadilha política cuidadosamente construída. Ele afirmou que a obrigação do governo americano é proteger seus próprios cidadãos e pediu que se levantassem aqueles que concordassem com a afirmação. Os democratas, acreditem, permaneceram sentados. Vamos ver. One of the great things about the State of the Union is how it gives Americans the chance to see clearly what their representatives really believe. So tonight I'm inviting every legislator to join with my administration in reaffirming a fundamental principle. If you agree with this statement, then stand up and show your support. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Isn't that a shame? You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. A armadilha tinha sido montada. Diante da recusa em se levantar, Donald Trump respondeu diretamente aos democratas que permaneceram sentados e não suavizou as palavras. You are crazy. Vocês são loucos. O plenário ficou ainda mais tenso. Nobody stands up. These people are crazy. I'm telling you, they're crazy. Amazing, incredible. Boy, oh boy. We're lucky we have a country. With people like this, Democrats are destroying our country, but we've stopped it just in the nick of time, didn't we? Huh? O embate no plenário não foi um desvio, foi a introdução apenas. Em seguida, Donald Trump detalhou o que chamou de prioridade nacional: enfrentar as cidades santuário e pressionar pela aprovação do Save America Act,
projeto que estabelece regras mais rígidas para a integridade eleitoral, incluindo a exigência de comprovação de cidadania para o registro de eleitores. Vamos ver. You should be ashamed of yourself not standing up. You should be ashamed of yourself. That is why I'm also asking you to end deadly sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. And perhaps most importantly, I'm asking you to approve the Save America Act. E na sequência, o presidente americano foi direto ao ponto e defendeu a obrigatoriedade de comprovação de identidade para votar, argumentando que a integridade do sistema eleitoral começa com regras claras e verificáveis. Vamos ouvir. We're unpermitted persons from voting in our sacred American elections. The cheating is rampant in our elections. It's rampant. It's very simple. All voters must show voter ID. All voters must show proof of citizenship in order to vote. And this should be an easy one. And by the way, it's polling at 89%, including Democrats. 89%. Amigos, isso foi só um dos pontos, né, relevantes de um discurso absolutamente histórico. Nós vamos seguir falando de outros pontos, mas eu gostaria de ouvir as primeiras impressões de vocês, porque deu o que falar aqui na imprensa americana, né, aquela polarização, democratas criticando, os republicanos aplaudindo de pé e aqueles eleitores moderados que estão ali no meio, que normalmente decidem eleições, eles ficaram um pouco chocados com a negativa dos democratas de não se levantarem quando o Donald Trump pediu que se concordassem com ele, com a premissa de que o governo americano, a primeira coisa é trabalhar para cidadãos americanos. Eles não gostaram muito disso, não, os moderados. Flávio? Ana, política lida com símbolos. Os símbolos que o Donald Trump usou neste discurso são muito fortes por conta do seguinte: quando você quer demonstrar que seu adversário tem um problema em relação aos eleitores, em relação ao país inteiro, você não diz que ele não representa, por exemplo, os conservadores. Você tem que mostrar que ele não representa os próprios eleitores. O que o Trump fez? Mostrou, por exemplo, imagens do assassinato brutal no metrô da Irina Zarutska, né, uma imigrante ucraniana, loira, que foi assassinada a troco de nada. Ela simplesmente entrou no metrô, aparece o imigrante que estava sentado atrás dela, o imigrante levanta e desfere várias facadas nela. Isso aí rodou os Estados Unidos inteiro, né? O Brasil não ficou sabendo, mas isso aí foi uma coisa que rodou os Estados Unidos inteiro. Depois ainda teve o assassinato do Charlie Kirk. Ele pediu para os democratas se levantarem por conta do Charlie Kirk e da Irina. E quando ele fala assim, eu quero aqui que vocês se levantem por conta da Irina, eles não se levantam. Não se levantam. Por quê? Simplesmente porque ela era uma pessoa de direita? Não, ela tinha tem fotos, né, do quarto dela com uma placa, né, Black Lives Matter. Ou seja, não tinha nada de conservadora. Mas você defender que ela não deveria ter sido assassinada vai contra as políticas de imigração dos democratas. Olha o absurdo. Foi natural, então, ver que mais de 60% dos americanos tratou bem o discurso do Trump e os próprios democratas acabaram passando vergonha, né? Ou seja, perante seu próprio eleitorado. Então teve também a questão
a sobrinha do Martin Luther King, teve toda a questão econômica do Trump. Ele pode se gabar agora por muito tempo de ter pegado o Maduro vivo e levado para ser julgado de uma maneira completamente diferente do que os Estados Unidos fez no Iraque, da lambança que fez no Afeganistão com a família Bush. Então, o discurso foi muito forte e o símbolo é uma batata quente, ou seja, jogou uma batata quente na mão dos democratas e os democratas, de fato, queimaram a mão, olharam e falaram assim, não temos muito o que refutar isso, né? Vai dizer o quê? Mas o Trump não gosta de trans. Não se sustenta mais esse tipo de discurso. Como disse bem o Bernardo, isso aí mostrou muito uma fronteira moral também, porque não é só geográfica, é uma fronteira moral, ou seja, você vai continuar defendendo essa política de imigração, sendo que ela está causando mortes constantes nos Estados Unidos, os democratas ficaram com uma cara de tacho, enquanto que o Trump parece que ele estava do jeito dele, né? Sempre tranquilo, falando meio de improviso, se divertindo num discurso como esse. Só para pontuar, no State of the Union, geralmente ele tem um certo confronto, porque você está lá como presidente, falando para o legislativo, e ainda você vai ter uma refutação, rebutts, no final do discurso. Então é normal ter uma certa refutação. Olha como o Trump foi esperto, né? Pede para os caras se levantarem, eles não se levantam e falam assim, vocês são uma vergonha, né? Vocês são loucos. Como assim você não vai se levantar? Vítimas, né? Então, a batata quente ficou totalmente na mão dos democratas dessa vez. Bernardo, eu vou pegar então por esse ponto do princípio moral. O Trump conseguiu transformar isso em um teste público no plenário, não só para os americanos assistirem, mas para o mundo? Ana, foi uma espécie de votação pública para todo mundo ver do verdadeiro posicionamento do Partido Democrata. Olha, o Trump fez uma coisa tão genial que eu não sei se as pessoas ainda captaram a profundidade do que ele fez. Porque veja, por que existe o parlamentar? Está ali o representante do povo. Ele está ali para representar os interesses dos cidadãos americanos, certo? Pronto. Aí quando o Trump pergunta, quem está aqui e acha que proteger o nosso cidadão americano é a nossa prioridade? É uma premissa básica. Só os republicanos e ali parte, né, do centro, vamos dizer assim, se levanta e o resto dos democratas, eles não se levantam. O que eles estão dizendo? Pode ser que, no fundo, eles até tenham um certo interesse em representar, em proteger ou não os cidadãos, mas qual que é o recado que eles mandam? A nossa prioridade não é cuidar dos interesses do povo, mas de outros interesses. E aqui começa, e esse programa de hoje está especial nesse sentido, em que nós vamos começar a cavocar quais podem ser de fato esses interesses econômicos, interesses políticos, interesses de grupos, interesses XYZ, né, até de grupos, né, de cartéis econômicos como os senhores da guerra, né? Então eles estão fazendo uma confissão pública, Ana, de que eles estão ali não pelo interesse do povo, mas por outro interesse. Será que isso já não é um atestado de traição nacional? Né? Então, assim, quando o Trump traz a questão do Save America Act, né, ou seja, da lei de vamos, né, salvar a América e fazer com que o voto tenha integridade e registro, né, ou seja, exija-se documento para que se vote, isso, no meu entender, está alinhado também com o que a gente sempre vem falando da nova doutrina Monroe, né, de não só usar a política externa em benefício dos Estados Unidos, mas proteger os Estados Unidos internamente de infiltrações estrangeiras. Porque se esses caras não estão protegendo o interesse do cidadão americano, eles estão protegendo o interesse de outros cidadãos, que têm outros interesses. Então faz parte, sim, a integridade eleitoral da própria segurança nacional dos Estados Unidos. E aí, por fim, apenas por uma conclusão aqui, eu sei que você gosta muito daquele discurso do Lincoln de 1838, né, que ele fala lá em Illinois, né? Acho que é Illinois que ele fala, né, naquele discurso sobre a destruição, né, dos Estados Unidos. Suicide. Isso, Death by Suicide, exato. E os Estados Unidos estavam vivendo naquela época algo semelhante ao que os Estados Unidos estão vivendo hoje, ou seja, que era uma onda de violência política, uma onda de linchamentos públicos, né, de pessoas, a famosa lei da turba, né, que até teve o assassinato do Elijah Loveloy, né, que era um abolicionista, né, em Illinois, que foi morto, e o Lincoln alertou lá em Springfield, que a maior ameaça à República não viria nunca de fora, mas viria da dissolução dos Estados Unidos, né, ou seja, da dissolução interna. Ele fala, brotaria entre nós e não viria do exterior. E se nós teríamos que nos destruir um dia, seríamos nós mesmos
o autor e o executor deste suicídio político. Então, o que o Trump está fazendo é resgatar exatamente aquele clima, né, para tratar deste problema da dissolução e do caos interno dos Estados Unidos, que é a sua maior ameaça. Agora vejam vocês as ligações, né? E hoje vamos falar dele, George Washington, porque foi aniversário de George Washington essa semana. Se olharmos a história, você foi até Lincoln, Bernardo, mas o próprio George Washington, quando ele entrega a presidência e todos ficam chocados, né? Meu Deus, não, Mr. President, o senhor pode continuar aí ad eterno. E ele fala, vocês não estão entendendo. Não são os amigos externos que vão nos derrubar, né? A nossa morte vai acontecer quando nós começarmos a implodir o que nós construímos. Então, até essa viagem lá para George Washington... Eu vou mencionar, inclusive, isso lá no farewell speech dele. Quando a gente chegar lá, calma aí. Nós estamos até suspirando, porque George Washington, eu sou suspeita, porque é o meu pai fundador favorito aqui dos Estados Unidos. Antes de passar para o Ivan, para a gente seguir com os comentários, permitam-me chamar o VAR, exatamente como o Ivan gosta de falar por aqui. A defesa de fronteiras seguras e o combate à imigração ilegal já estiveram no centro do discurso presidencial, inclusive em governos democratas. Em 1995, diante do Congresso, no mesmo discurso do Estado da União, Bill Clinton utilizou uma retórica muito semelhante à de Donald Trump. O vídeo a seguir ajuda a expor a incoerência ou a hipocrisia de parte dos democratas atuais. The first duty of the American government is to protect American citizens, not illegal aliens. Not only in the states most heavily affected, but in every place in this country are rightly disturbed by the large numbers of illegal aliens entering our country. The jobs they hold might otherwise be held by citizens or legal immigrants. The public service they use impose burdens on our taxpayers. That's why our administration has moved aggressively to secure our borders more, by hiring a record number of new border guards, by deporting twice as many criminal aliens as ever before, by cracking down on illegal hiring, by barring welfare benefits to illegal aliens. In the budget I will present to you, we will try to do more to speed the deportation of illegal aliens who are arrested for crimes, to better identify illegal aliens in the workplace, as recommended by the commission headed by former Congresswoman Barbara Jordan. We are a nation of immigrants, but we are also a nation of laws. It is wrong and ultimately self-defeating for a nation of immigrants to permit the kind of abuse of our immigration laws we have seen in recent years, and we must do more to stop it. Se as palavras eram praticamente as mesmas em 1995, praticamente as mesmas, o que realmente mudou? A política pública ou o posicionamento político? Ivan, os democratas caíram tão facilmente assim na armadilha de Donald Trump? E as impressões do discurso da União aí na Europa? Então, Ana, até que não era uma missão tão difícil para o Partido Democrata e eles conseguiram falhar miseravelmente nessa questão. Sobre o discurso do Clinton, Ana, muito se fala nos Estados Unidos, né? Nossa, por que os eleitores mudaram tanto? Não foram os eleitores que mudaram. Foi o Partido Democrata que mudou e está cada vez mais avançando para ser este partido de esquerda radical, como o próprio Trump define. Zohar Mamdani manda saudações nesse quesito. Então, Ana, não foram os eleitores que mudaram, foi o Partido Democrata. Dito isso, o discurso do presidente Trump repercutiu muito bem na Europa, e ele foi, se os senhores me permitem, uma espécie de continuidade do discurso que nós analisamos aqui na semana passada do Marco Rubio, no Conselho de Segurança de Munique. Reparem, o Marco Rubio falou muito, né, de que o Ocidente cristão, como diz o nome, é cristão e tem os seus valores na cristandade. O presidente Trump justamente ressaltou essa questão quando ele trouxe ali alguns dados, algumas informações sobre a volta das pessoas para a igreja nos Estados Unidos. Então você vê uma conexão de um discurso
um ou outro. Agora, definitivamente, o ponto mais baixo ali dos democratas, o Flávio abordou a questão dessa moça ucraniana, depois também quando o presidente Trump virou e disse: nós não podemos permitir que o Irã tenha uma bomba atômica, não é? A tendência era que todos os democratas se levantassem. E eles não se levantaram. Então eles conseguiram estragar a noite para o lado deles. Olha, já são alguns dias que os democratas estão perdendo popularidade. Eles continuam favoritos para vencer a casa, mas aparentemente teremos pelo menos uma disputa. Desde da final do Super Bowl, que colocaram aquele rapaz para cantar música em espanhol, né? A propaganda toda, as primeiras pesquisas depois da final do Super Bowl até agora dão ali um crescimento para os republicanos. Eu vou um pouco além, eu estou comparando, até a gente comentava isso em off, né? Eu estou comparando aquele momento ali de Super Bowl com a questão do carnaval, com aquela escola de samba no Brasil. Latinhas. Nesses momentos é que os moderados, Ana, que você comentou antes, eles se lembram porque eles votaram no Partido Republicano em 2024. No momento que eles não se levantam por conta da moça da Ucrânia, por questões ideológicas, políticas, enfim. E, para completar, os representantes que estão ali, eles representam um distrito. Então, o congressista que está ali, a pessoa que está ali, pode até não concordar com o presidente Trump. Mas ele tem que pensar nos eleitores dele que estão no distrito e que muitas vezes podem concordar. E eles conseguem. Mas isso é o básico. O que a gente está falando aqui não é. Você não precisa estudar 10 anos para chegar a essa conclusão. É algo que um congressista que está ali deveria ter essa percepção. É que, infelizmente, muitos deles, eu digo infelizmente porque isso não é bom para a América, muitos dos congressistas do Partido Democrata, infelizmente, já há algum tempo, colocam os seus interesses políticos, da sua ideologia, em detrimento do país. E aí a gente volta no discurso do Lincoln lá atrás, que o Bernardo muito bem trouxe aqui para a gente, Ana. Inclusive, no day after, né, na quarta-feira, a CNN, que não é não é um canal nada alinhado com o presidente Donald Trump, eles mostraram uma pesquisa que foi feita, eles fazem essa pesquisa, né, antes do discurso e depois do discurso. Antes do discurso, 54% dos americanos achavam que o discurso poderia mostrar o caminho correto para a América sob a administração Trump. Depois do discurso, esse número foi para 64%, o que é absolutamente surreal. Se falamos em termos de CNN, dando esses números, e um número tão alto no mundo tão polarizado, 64%. É o efeito anti-escola do Acadêmicos de Niterói, né? Exato. Ana, só uma frase, se você me permite. Claro. Trump saiu muito mais forte de dentro do Capitólio de quando ele entrou. E o Rubio, que talvez depois do Trump foi o mais aplaudido, hein? Eu não sei vocês, tá, amigos? Mas eu achei que o Trump deu uma benção ali no Rubio. Deu. Ficou com cara de 2028. Algumas mídias europeias interpretaram assim, Ana, que também foi quase que uma passagem ali de bastão, né? Bastão. Bom, nós vamos seguir falando sobre o discurso da União, porque enquanto o debate sobre identificação para votar divide o Congresso, uma cena curiosa chamou a atenção em Nova York esta semana. Após uma nevasca histórica, a prefeitura anunciou que trabalhadores interessados em ajudar na limpeza das ruas precisariam apresentar, vejam vocês, até 3 tipos diferentes de identificação para serem contratados pela prefeitura. Vamos ver. We're utilizing 33 DSNY vans and 2 DSNY buses to transport shovelers where they're needed faster. And for those who want to do more to help your neighbors and earn some extra cash, you too can become an emergency snow shoveler. Just show up at your local sanitation garage between 8 a.m. and 1 p.m. tomorrow with your paperwork, which is accessible online at nyc.gov/snow, and you can get started right away. 3 formas de identificação para remover neve das ruas de Nova York. Mas quando o assunto é votar, o debate muda de tom. Exigência rigorosa para um trabalho temporário,
resistência quando se trata do processo eleitoral. O contraste, claro, entrou na mira do discurso presidencial. Tonight I'm demanding the full and immediate restoration of all funding for the border security, homeland security of the United States, and also for helping people clean up their snow. We have no money because of the Democrats, and it would be nice, we'd love to give you a hand at cleaning it up, but you gave no money. Nobody's getting paid. It's a shame. So you have to think about it. We have, in case you didn't know, a pretty large snowstorm out there. Em outro momento do discurso, Trump saiu do script e afirmou que o país esteve à beira do colapso sob a gestão democrata e que a nação foi salva no último minuto. Vamos assistir. Boy, oh boy. We're lucky we have a country. With people like this, Democrats are destroying our country, but we've stopped it just in the nick of time, didn't we? Mas nem tudo no discurso foi confronto, muito pelo contrário. Em vários momentos, o presidente americano elevou o tom, falando em patriotismo, responsabilidade histórica e nos valores que sustentam a nação. Foi nesse contexto que retomou uma expressão clássica da política externa americana, muito estabelecida por Ronald Reagan: paz através da força. Vamos assistir. And no nation should ever doubt America's resolve. We have the most powerful military on earth. I rebuilt the military in my first term. We're going to continue to do so. Also, we just approved $1 trillion budget. We have no choice. We have to be strong because hopefully we will seldom have to use this great power that we built together. It's really called peace through strength, and it's been very, very effective. Uma linguagem que remete a uma tradição estratégica que atravessa décadas ou séculos. Donald Trump promoveu momentos de reconhecimento àqueles que representam a história viva dos Estados Unidos. Um deles foi o capitão Royce Williams, herói da Segunda Guerra Mundial, da Guerra da Coreia e do Vietnã, que completou 100 anos recentemente. Vamos assistir. Um dos momentos mais emocionantes do discurso veio com uma homenagem à coragem em ação. Eric Slover, piloto de helicóptero das Forças Especiais, foi condecorado com a Medalha de Honra, a mais alta distinção militar dos Estados Unidos, por sua atuação durante a operação que capturou o ditador Nicolás Maduro na Venezuela em janeiro deste ano. Mesmo gravemente ferido enquanto liderava sua aeronave sob fogo intenso, ele completou a missão e garantiu a segurança de sua equipe. Vamos assistir, é emocionante. So we have a surprise for Eric and Amy. In recognition of Eric's actions above and beyond the call of duty, I would now like to ask General Jonathan Braga to present Chief Warrant Officer Slover with our nation's highest military award, the Congressional Medal of Honor.
Well, thank you very much, Eric and Amy. Great to get to know you. I met with them and with a lot of their fellow warriors at Fort Bragg recently. You notice? Rapazes, que discurso histórico até no sentido de fazer esse resgate ao passado, as origens dos americanos que foram tão demonizadas, eu vou usar esse termo, pela esquerda nos últimos 4 anos, claro, mas principalmente durante a administração de Barack Obama. Ali tudo começou a ser dividido, né? A espinha dorsal da escola de Frankfurt, de Saul Alinsky, começou a ser colocada como uma forma de engrenagem das políticas governamentais do do Obama, e o Trump faz esse resgate exatamente aquilo que a gente estava falando. Lincoln, George Washington, Ronald Reagan, o imaginário heróico dos americanos. Dessas homenagens, quais vocês ficaram mais emocionados? Eu confesso que o do Capitão Williams e do Eric Slover, o piloto, porque nós estamos tá tudo tão fresco ainda na memória da gente, né? A captura do Nicolás Maduro. E realmente, para mim, foi muito impactante, porque depois eu fiquei sabendo que muita gente disse, nossa, como é frio, né? O Eric Slover, ele ali olhando, e depois eu soube que ele estava simplesmente fitando os olhos de maneira militar no seu Commander-in-Chief, que ele estava olhando para o Donald Trump, mostrando para o seu Commander-in-Chief que só ele ali naquele momento importava na sua missão militar. Vocês também ficaram sabendo disso aí, Ivan, na Europa? Sim, tecnicamente falando, a gente pode dizer que para ele, apesar de estar se recuperando, né, é como se ele estivesse em missão. Então ele precisava manter a atenção no Commander-in-Chief, como você bem disse. O nome disso, Ana, é disciplina. E ele estava ali dando uma demonstração da sua disciplina no momento que ele recebia a medalha. Nós também tivemos a homenagem a uma pessoa que ajudou outras 184 pessoas, 184 pessoas também durante os temporais no estado do Texas. E, Ana, o que sai desse discurso é muito um pouco do que o Flávio falou antes, que era um Trump que estava se divertindo. Eu vi um pouco do Trump de 2016. Pouca gente sabe, mas no começo da campanha do Trump, em 2015, perdão, das primárias, a mídia sequer relatava que ele era candidato. Ele ganhou força, ele conseguiu impulsionar a sua candidatura através dos comícios e falando diretamente com as pessoas. E eu senti um pouco desse Trump lá de 2015 nesse discurso. Veja bem, ele conseguiu, no mesmo discurso, trazer os pais fundadores da América, fazer as homenagens que fez e explicar para a população americana a importância do Big Beautiful Bill, que é aquele projeto de lei que foi aprovado no ano passado, que ajudou a baixar o preço dos medicamentos, por exemplo. Tudo isso no mesmo discurso, em sintonia, colocando uma pauta atrás da outra, ali, uma questão atrás da outra, mas com um elo temporal impressionante entre todos os pontos ali abordados. Esse elo temporal começa lá em 1776 e estava ali no dia que ele fez esse discurso. Então é por isso que eu acho que o Trump se saiu tão bem. Ele conseguiu comunicar para o americano médio, olha, estamos tomando medidas aqui que vão impactar na sua vida, ou já estão impactando, mas sem esquecer as raízes lá de 1776. Em um determinado momento ele fala que a revolução é como se a revolução da independência dos Estados Unidos é como se ela estivesse ainda em vigor, ela ainda estivesse acontecendo, né? E aí ele também traz a questão do patriotismo. Então, Ana, esses momentos realmente entraram para a história, foi um discurso muito bom, importante, e volta e meia é bom ver o Trump raiz discursando, né? Exatamente. Eu queria colocar na tela aqui para a nossa audiência uma pesquisa que foi feita exatamente em cima da obrigatoriedade de apresentar identidade na votação. Vejam vocês, 95% dos republicanos apoiam isso e 71% dos eleitores democratas apoiam a obrigação de mostrar um documento de identidade.
enfim, acho que não contra fatos, né? Não há argumentos, mas é o Falta mínimo. convencer a elite. Exatamente, Bernardo. Ana, esse discurso do Trump, principalmente essa parte final, em que ele fala dos heróis, né, como Royce Williams, que é esse veterano de 100 anos de idade, que lutou na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã e na Segunda Guerra. Né? Ele tem um feito, que é um dos maiores feitos da aviação do mundo, da história americana. Na Guerra da Coreia, em 52, eu fui ler sobre a vida dele. Ele lutou sozinho contra 7 caças soviéticos. Sozinho. E saiu vivo. Ou seja, o homem é literalmente um tufão, né? E esse discurso que o Trump fez aí no State of the Union me lembrou aquilo que o Rubio fez na Europa. Né? Ou seja, o resgate do amálgama civilizacional europeu, o Trump trouxe nesse State of the Union tentar assim, recuperar a amálgama da sociedade americana. No meu entender, todo o discurso dele, se a gente puder sintetizar, posso arriscar aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo, foi um discurso de resgate da identidade nacional americana. Exato. Porque essa coisa do voto é muito importante. E a comparação que ele fez com Nova York, né, exigindo 3 documentos para você trabalhar $30 por hora para tirar a neve das calçadas de Nova York, mas para você votar não precisa, porque ele é uma cidade santuário, que eu chamo de santuário de legais, né, porque não faz nenhum sentido isso, chamar de santuário. Santuário é uma coisa boa. Né? Mas, ou seja, se você tem pessoas ilegais e que votam, que não são cidadãos, elas não têm, vamos dizer assim, accountability, elas não têm responsabilidade a prestar porque não são cidadãos e não estão sujeitas às leis. Então, elas estão tendo direitos que não são proporcionais aos seus deveres como cidadãos. E elas podem influenciar, influenciam, né, a sociedade americana, os seus representantes, a lei, o futuro do país, e estão mudando o sentido da identidade nacional do que é ser americano. Então, quando ele puxa esse fio da tradição guerreira dos Estados Unidos, porque ele foi fundado com guerras, depois teve as guerras internas, depois guerras com outros países, e depois uma sucessão de conflitos que, bem ou mal, forjaram a identidade nacional do americano, que quem andou lá 5 minutos, você vê esse espírito de amor aos veteranos, esse espírito das vitórias ou das batalhas sofridas que eles têm, e isso está na alma do americano, isso une democratas e une também os republicanos. Então o Trump está tentando resgatar o sentido da identidade nacional, e o Olavo definia a identidade nacional como a memória dos feitos realizados em comum. Uhum. E as batalhas e as guerras americanas nada mais são do que isso, não só isso, né? Mas ela é boa parte da construção da identidade nacional americana, que é o que vai ajudar a proteger os Estados Unidos desta imigração ilegal, dos problemas de segurança dos cartéis e de outros problemas que nós vamos tratar aqui. Então, se você não sabe mais dizer o que significa ser americano, bom, então ter cidadão legal e ilegal votando não tem problema nenhum, vamos escrachar a coisa toda. Em vez de um povo, nós viramos uma população. Exatamente. Você acabou de definir as políticas da Open Society. Do George Soros, Bernardo. Exatamente. Não tem mais tem George Soros e George Washington, né? Exatamente. Nós ficamos com Washington. O discurso do Estado da União de Donald Trump também trouxe um relato profundamente pessoal. O presidente lembrou o caso de Irina Zarutska, jovem ucraniana que fugiu da guerra com a Rússia, buscou refúgio nos Estados Unidos e acabou assassinada por um homem que já havia sido libertado diversas vezes do sistema prisional. A mãe de Irina estava presente no plenário. Vamos assistir. 8-year-old Irina was riding home on the train when a deranged monster who had been arrested over a dozen times and was released through no cash bail stood up and viciously slashed a knife through her neck and body. No one will ever forget. There were people on that train. No one will ever forget the expression of terror on Irina's face as she looked up at her attacker in the last seconds of her life. She died instantly. She had escaped a brutal war only to be slain by a hardened criminal, set free to kill in America, came in through open borders. Mrs. Zaretsky, tonight I promise you we will ensure justice for your magnificent daughter, Irina.
How do you not stand? How do you not stand? A história trágica de Irina não começou nos Estados Unidos. Começou na guerra e na invasão que obrigou milhões de ucranianos a deixar suas casas e buscar segurança em outros países. No discurso, o presidente americano também abordou diretamente o conflito na Ucrânia, suas consequências, seus custos e o papel dos Estados Unidos diante dele. Vamos ouvir. And we're working very hard to end the ninth war, the killing and slaughter between Russia and Ukraine, where 25,000 soldiers are dying each and every month. Think of that, 25,000 soldiers are dying a month. A war which would have never happened if I were president, would have never happened. As president, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. A história de Irina conecta dois mundos: a guerra que a obrigou a fugir e as decisões internas que falharam em protegê-la. E para entender o peso dessa referência, é preciso lembrar onde tudo começou. Há 4 anos, a Rússia iniciava a maior ofensiva militar em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos revisitar esse momento com a narração de Adalberto Piotto. 24 de fevereiro de 2022. Antes do amanhecer, mísseis cruzaram o céu da Europa Oriental. Tropas blindadas atravessaram fronteiras. Helicópteros avançaram em direção a Kiev. A Rússia iniciava a maior ofensiva militar em solo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Após meses de tensão diplomática e acúmulo de tropas nas fronteiras, o presidente Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial. O mundo rapidamente compreendeu. Tratava-se de uma invasão em larga escala. O objetivo era estratégico e político: submeter a Ucrânia, redefinir o equilíbrio de poder no leste europeu e desafiar diretamente a arquitetura de segurança construída após o fim da Guerra Fria. A aposta do Kremlin era na rapidez. Uma campanha relâmpago, queda de Kiev em poucos dias, governo substituído, fato consumado diante de um Ocidente hesitante. Mas a resistência ucraniana alterou o curso inicial da guerra. A capital não caiu. O conflito transformou-se em uma guerra prolongada, com batalhas intensas no leste e no sul, destruição maciça de cidades, milhões de refugiados e um redesenho profundo da geopolítica europeia. Também provocou uma reação estratégica do Ocidente, sanções econômicas sem precedentes, envio contínuo de apoio militar à Ucrânia e fortalecimento da OTAN. A configuração energética alterada nas últimas décadas foi exposta. 4 anos depois, o conflito continua a influenciar eleições, mercados, alianças e decisões estratégicas ao redor do mundo. A guerra expôs fragilidades do sistema internacional e intensificou a disputa entre grandes potências. Moscou buscava reverter a expansão da OTAN. Washington reafirmou compromissos estratégicos. Pequim observou atentamente cada movimento. O conflito tornou-se também um laboratório de guerra moderna. Drones, guerra cibernética e sanções financeiras como instrumento estratégico. Mais do que tanques e artilharia, o conflito passou a envolver moedas, energia, tecnologia e informação. O que está em jogo ultrapassa as fronteiras dos dois países. Soberania, credibilidade de garantias de segurança e o custo da revisão forçada de fronteiras no século XXI. 24 de fevereiro de 2022 não foi apenas o início de uma guerra. Foi o fim de uma ilusão. A ilusão de que a Europa estava definitivamente protegida contra conflitos de grande escala e de que a interdependência econômica impediria confrontos militares. A ilusão de que o pós-Guerra Fria era um ponto final
e não apenas um intervalo. A história não terminou em 1991. Ela apenas entrou em uma nova fase. 4 anos depois, a guerra lembrou algo essencial. A civilização é frágil para quem acredita que a história acaba em acordos diplomáticos, como se assinaturas pudessem substituir vigilância, força e responsabilidade estratégica. Difícil de entender algumas coisas, né? 4 anos. Amigos, ao conectar imigração, segurança interna e conflito internacional, o presidente americano amplia o debate estratégico ou simplifica realidades complexas, Flávio? Muito pelo contrário, eu acho que isso é uma materialização de algo muito sério. Se eu falar, olha, por exemplo, 20 mil pessoas foram mortas por imigrantes nos Estados Unidos no ano passado. É um dado, é um número, é simplesmente alguma coisa que se perde na cabeça. Agora, olha a imagem do assassinato da Irina no metrô. Opa, virou outra coisa. Estou falando de um único assassinato, entre sei lá quantos mil aí. Mas é uma coisa que marca todo o discurso retórico, desde a retórica clássica, lá em Aristóteles, lá em Platão. Você vai ver que eles querem causar a construção de uma imagem na sua cabeça, né? A poética toda é baseada nessa ideia, né? De você ter uma fanopeia, né? A construção das imagens que ficam na nossa cabeça. Quando eu observo um assassinato como esse, eu falo, a política de imigração, sim, precisa mudar, acabou, não é mais uma questão de refugees welcome, não é mais uma questão de nada. O caso da Irina é chocante em muitos níveis, mas muitos níveis. Em primeiro lugar, os democratas nunca quiseram comentar o caso dela. Por quê? Como assim? Teve alguma questão política ali? Não, é simplesmente um homem mata uma mulher. E eles querem proteger o homem. Aquela plataforma GoFundMe, que faz vaquinhas online, tinha feito uma vaquinha para o agressor, não foi para Irina, foi para o agressor, para este assassino aí que deveria estar na cadeia. Ele teve não sei quantas passagens pela cadeia antes, estava sempre saindo. Deu facadas nela sem nenhum motivo. Ela simplesmente senta no metrô, ele levanta, desfere 3 facadas nela, uma delas pelo menos ali que pegou o pescoço. Ninguém ajudou, ninguém fez nada, ninguém foi lá dar um empurrãozinho, ninguém foi lá falar assim, cara, melhor, sei lá, tomar um chá antes, coisa do tipo. Ou seja, isso mostra a falência da sociedade americana como um todo. E ela é um símbolo físico, tal como os conservadores vêm dizendo que são perseguidos constantemente, mas o Charlie Kirk ele teve de ser martirizado aos olhos do mundo inteiro, né? Porque ele chama as pessoas para debater, ele sozinho contra milhares de pessoas, e ganhava todos os debates. Como é que você lida com um cara com esse? Com argumento? Não, você tem que dar um tiro nele, covarde de longe, né? A gente sabe por qual ideologia, não podemos nem comentar aqui, isto vira uma imagem marcante. Então, todo mundo está dizendo que o Trump simplificou alguma coisa. Desculpa, é o contrário. O discurso ele precisa ser dessa forma, precisa ser materializável. É o contrário de simplificar. É uma imagem física, é algo concretizado, né? Algo palpável, que aí sim faz uma diferença em tudo. Nesse sentido, acho que sim. O Trump usou os símbolos corretos, e você vê pessoas do Partido Democrata, que se dizem feministas, né, não se levantarem em honra a uma mulher assassinada a troco de nada. Uma imigrante ucraniana. Imigrante ucraniana. Eles que adoram falar que o Trump estava coligado com o Putin, né? Cadê uma imigrante ucraniana? Não falou nada. Bernardo, quer completar? Completar bem rápido, Ana. A Irina foi parar naquele metrô ali por uma única razão, por causa de fronteiras porosas. Se a gente se lembrar bem como essa guerra da Ucrânia começa, ela começa lá em 2014 com a invasão da Crimeia, domínio da Crimeia pelos russos, a guerra é congelada, aí nesse período ali até mais ou menos 2019, 2020, o Putin vai fazendo uma coisa, aproveitando a porosidade da fronteira, ele vai dando cidadania e passaporte russo para toda aquela população do Donbass e começa a criar aquela retórica. Olha, tem um monte de cidadão russo aqui na nossa fronteira, nessa região do Donbass, que eles se sentem russos, esse território é russo, ele é nosso, nós temos que recuperar, porque está cheio de nazista aqui, está ameaçando a nossa população russa, que ele transformou do dia para a noite em russos.
Ou seja, a fronteira porosa serviu como justificativa para o início dessa guerra que levou a Irina para os Estados Unidos para ser assassinada, infelizmente por um sistema que protege bandidos e permite que imigrantes ilegais entrem, que não era o caso dela, né? Mas no caso do caos institucional que está acontecendo nos Estados Unidos. Então tem tudo a ver o assunto que o Trump trouxe e ele fez muito bem em misturar essas coisas, né? Nós vamos seguir com essa pauta, fronteiras, porque enquanto o debate sobre fronteiras e segurança domina Washington, um dos nomes mais procurados do crime organizado internacional foi morto no México nessa semana. Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nueva Generación, eu não sou muito boa em espanhol não, tá? Ele foi morto essa semana em uma operação das forças mexicanas no estado de Jalisco. A ação contou com inteligência fornecida pelos Estados Unidos e foi considerada um dos golpes mais significativos contra o narcotráfico nos últimos anos. El Mencho era apontado como um dos traficantes mais violentos do mundo, com uma recompensa de até 15 milhões de dólares oferecida pelo governo americano. Mas a morte do líder do cartel não encerrou o problema. Ela desencadeou uma onda de violência retaliatória, bloqueios, incêndios de veículos e confrontos armados em pelo menos 20 estados mexicanos. O episódio expõe 3 dimensões que se conectam diretamente ao debate americano: segurança hemisférica, crime organizado transnacional e o impacto das fronteiras sobre a estabilidade regional. A cooperação entre México e Estados Unidos mostra que o problema não é apenas interno, é estrutural e também compartilhado. O caso do México reforça justamente o argumento de que narcotráfico e imigração ilegal são questões de segurança hemisférica e quando o problema é estrutural e compartilhado, a resposta também precisa ser compartilhada. Ivan, por que ainda essa insistência em reconhecer a dimensão estratégica do discurso e das políticas de Donald Trump e admitir que fronteiras e crimes transnacionais precisam de cooperação transnacional, mútua? Eu vou responder com uma palavra, Ana: interesses. E eu presumo que existam interesses fortes, inclusive dentro dos Estados Unidos. Esta pauta se conecta diretamente com a questão das eleições que o presidente Trump vem abordando através do SAFE Act. Nós falamos aqui de George Soros, lamento, preciso falar disso de novo. Foi justamente entre o governo Clinton e o governo Obama, principalmente o governo Obama, que ele começou a implementar, não é, essa, não sei se pode ser definida como ideologia, mas essa ideia dessa sociedade aberta, e através da sociedade aberta não são só pessoas que passam de um lado para o outro, mas também produtos, mercadorias, drogas, enfim, que levam à destruição do país. A China entendeu isso, começou a mandar fentanil para os Estados Unidos como se não houvesse amanhã. Uma velha tática. A China, como nós sabemos, não inventa nada, eles simplesmente copiaram o que a União Soviética fez lá atrás. A gente sabe hoje, né, isso está bem registrado, inclusive em bibliografia, dessa infiltração de drogas dentro dos Estados Unidos, porque, olha só, se conecta de novo com o discurso do Lincoln lá atrás. Normalmente por dentro, o problema só pode ser por dentro, de fora que você não conseguiria destruir os Estados Unidos. Então nós tivemos essa operação no México, extremamente importante, Ana. Eu troquei algumas mensagens com alguns jornalistas que cobrem a América Latina e eles disseram: olha, acho que no Brasil vocês não entenderam. A captura do El Mencho equivale, tirando a questão política, Foro de São Paulo, enfim, mas no combate ao narcotráfico equivale a captura do Nicolás Maduro. E olha só, a presidente Claudia Sheinbaum do México, ela está com a situação dela bem complicada. Ela não participou, talvez ela tenha sido informada, mas essa captura do El Mencho já é um fruto da captura do Nicolás Maduro e do trabalho que está sendo colocado em prática no documento que a gente leu aqui e analisou da defesa, de estratégia de defesa dos Estados Unidos. Isso está sendo aplicado na prática.
não ficou no papel. Então, nós tivemos a cooperação da inteligência do Pentágono nesta operação, mas com um recado intrínseco ali: se vocês não colaborarem, se vocês mexicanos não resolverem essa questão, saibam que nós vamos entrar aí e faremos por conta própria. E aqui tem um recado enorme para o Lula, porque o Lula está prometendo que vai combater o narcotráfico junto com os Estados Unidos, que vamos colaborar, que não sei o quê. Ana, Bernardo, Flávio, audiência, ações como essa é que o governo americano espera do governo brasileiro quando se fala em cooperação contra o narcotráfico. Não é prender 25 quilos de maconha na esquina. Ações como essa. Eu não sei se o Lula estará em condições de cumprir com esse acordo. O Lula está passando por um bimestre aí extremamente complicado, politicamente falando, mas isso não vem ao caso agora. Mas é disso que nós estamos falando. Por exemplo, será que o Lula terá coragem de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas? A pergunta ou voltando é com a palavra que eu comecei, a palavra que eu comecei usando aqui para responder o seu questionamento, eu termino usando ela. Ou será que teremos interesses? Eu acho que a pergunta é bem retórica, Ivan. Nós vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque enquanto o hemisfério lida com segurança e crime transnacional, na Europa o debate é outro, mas igualmente estratégico. A Islândia anunciou que realizará um referendo para decidir se iniciará negociações formais de adesão à União Europeia. A decisão recoloca no centro da discussão um tema recorrente no continente: soberania nacional ou integração multilateral. Em um momento de guerra na Ucrânia, reconfiguração energética e fortalecimento da OTAN, a escolha islandesa pode sinalizar muito mais do que uma decisão econômica. A Islândia ocupa a posição estratégica no Atlântico Norte, rota marítima, presença da OTAN e vigilância aérea. A decisão islandesa pode parecer pequena no mapa, mas não é pequena no equilíbrio europeu. E foi aí que nós corremos atrás do nosso especialista em Islândia. Sim, temos. Flávio, eu fui pesquisar, de verdade, eu fui pesquisar essa pauta e fiquei absolutamente chocada, porque aqui vamos contar para nossa audiência, né? A nossa piada interna. A nossa piada interna, o Flávio gosta bastante do assunto Islândia e a gente sempre fez muitas brincadeiras com ele ali no grupo de que jamais teríamos uma pauta da Islândia, e toda semana ele pedia uma pauta da Islândia. E essa semana, fazendo a minha pesquisa sobre os assuntos importantes no mundo, vejam vocês, veio a Islândia e essa possível integração à unidade europeia. E aí, Flávio, agora de verdade, eu comecei a pesquisar e o contexto geopolítico da pequena Islândia é muito importante, por incrível que pareça. O que realmente está em jogo aqui, Flávio? Essa adesão à União Europeia representa uma busca por proteção estratégica, ou você acha que há também essa diluição da soberania em nome da estabilidade, que é uma coisa que aconteceu nas últimas décadas? Jäger, Snekor, Slensko, Eske. Ou seja, a Islândia ela tem uma importância curiosa. A Guerra Fria para dizer ou seja, Islândia, né? Não, isso significa eu não falo islandês, infelizmente. Pra quem não sabe, eu até dei uma pequena aula pro Bernardo esses dias no nosso grupo, porque ele tava querendo saber por que eu sou obsessivo com a Islândia. Eu falei, mas a Islândia ela tem a mesma língua há 800 anos, ela tá parada no tempo. 800 anos. Eu já valorizei. Todo linguista. Tolkien quis aprender islandês, Borges quis aprender islandês, ninguém conseguiu, né? Vamos ver se... Eu não duvido que eu vou sair do... Eu fiz até a terceira aula e falei, não, desculpa, gente, eu tô amarelando. A Islândia é o seguinte, né? É uma ilhota lá no extremo norte da Europa, só que quando você observasse assim por baixo do oceano, ela tá exatamente numa placa que fica entre a América do Norte e entre a Europa. Ou seja, ela tá mas muito extrema lá para cima.
Para você ter uma ideia, a única coisa que eles conseguem comer na prática é salmão, né? Eles colocam o salmão enterrado até ficar apodrecido mesmo para você conseguir comer, porque é o único alimento da Islândia. Qual que é a importância dela, sendo que ela tem uma população de agora menos de 400 mil habitantes? Outra pauta que eu tentei colocar da Islândia aqui e fui recusado. Ora, por conta do seguinte, se você observar o globo lá de cima, olhando a partir do Atlântico, você vai perceber que tem uma rota, né, tem todo aquele bloco de gelo do Ártico, né, de onde fica o Polo Norte, que não dá para trafegar por ali. Você tem duas opções, então. Você vai pelo lado do Canadá, não é muito recomendável, né? Se você for um russo, por exemplo, não é muito recomendável. Ou você vai para uma coisa chamada Duke Gap, ou seja, uma fenda, né? Uma brecha ali que fica entre Groenlândia, Islândia e depois chega no Reino Unido, né? Seria esse acrônimo, né? De Groenlândia, Islândia e UK, né? Do United Kingdom, do Reino Unido. Ora, a Islândia, ela não tem exército, ela depende dos Estados Unidos para fazer sua própria proteção. E ela é o único país da OTAN que tem essa particularidade. Ela não gasta nada, em teoria pelo menos, com defesa. Só que ela gasta muito com uma coisa que é um impacto bem grande. Monitoramento geopolítico, né? Monitoramento de barcos, de navios, de submarinos russos, inclusive, porque eles têm de passar por ali. Se um russo quiser dominar as águas, ele não vai dar a volta lá, sei lá, pela Austrália, pela África, até chegar nos Estados Unidos. Não, eles têm que usar este estreito. Ter um monitoramento agora americano ali é muito importante, para você ter uma ideia, né? Desde a época do Ronald Reagan, lá para trás, diziam que quem domina a Islândia está com uma arma apontada para a Rússia, porque ela até hoje não representou absolutamente nada, né, em termos militares, vamos dizer assim, mas este monitoramento causa um efeito muito grande, porque você consegue monitorar coisas inalcançáveis, aquele lugar inalcançável da Rússia, sabe a famosa história do General Inverno, né? A Rússia vai ganhar todas as guerras porque ninguém consegue invadir por ali. Então, vamos começar a tentar pensar em invadir pela Islândia, sem contar um outro fator. Dinamarca, Noruega, Suécia e a própria Groenlândia e a Islândia, elas podem servir como não uma base militar, mas um entreposto. Você vai colocar os navios, vai colocar os aviões para ali. Olha como você barateia um ataque à Rússia, que ela não vai ter como ter uma escapatória, entendeu? Tanto em termos navais quanto em termos aéreos. Então, no fim das contas, a Islândia pode acabar sendo um fiel da balança aí extremamente curioso para os dias de hoje. Flávio, uma pergunta. Essa possível adesão à União Europeia, nós sabemos muito bem que a União Europeia anda mais com as elites globalistas do que com a OTAN atual, que hoje está com Donald Trump. Essa possível adesão seria de benefício para a União Europeia ou mais para essa estratégia hoje de Donald Trump de política, de paz através da força? É uma estratégia interessante para o Donald Trump, aí você vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, né? Putz, mas a União Europeia, sei lá, é uma coisa boa. Vamos ser honestos, a Islândia, tal como boa parte dos países nórdicos, né? Boa parte, não todos os países nórdicos, é um país extremamente esquerdista, né? Esquerdista num nível assim inacreditável para nossos pontos. Para você ter uma ideia, eles se gabam de terem erradicado a síndrome de Down. Como? Nossa, que maravilha! Como? Abortando. Todas as crianças com síndrome de Down são vítimas de aborto na Islândia. Então, assim, eu não acho que eles vão conseguir esquerdar mais o ambiente. Agora, o Trump conseguindo fazer um lobby, uma pressão na Islândia, tal como já fez na própria Groenlândia, né, que fez Dinamarca, Suécia e até a Noruega, dar uma remexida ali, fica interessante. E agora tem essas conversas agora grande momento, né, de pronunciar o nome da ministra de Relações Exteriores da Islândia, né, a Thorgerður Katrín Gunnarsdóttir, ou seja, né, a filha do Gunnar, que é a Katrín, isso aí, ela vai ter conversas agora, que eu duvido que o islandês esteja muito preparado para lidar com uma pessoa como Donald Trump, que sempre vai conseguir passar o que ele quer, né, sem que a pessoa perceba. Então, é um dado bastante curioso. Última curiosidade, a Islândia era o país mais pobre da Europa há 80 anos. Hoje em dia, a renda per capita deles é algo irreal. É simplesmente
o maior IDH do mundo, junto com a Noruega, assim, que ninguém consegue nem chegar perto, né? Só loja de extremo luxo ali, sem que você tenha exatamente agricultura, economia, fábricas ou coisas do tipo. Ô Morgan, eles não têm terras raras como a Groenlândia ali ou não? Olha, qualquer país tem terras raras no sentido de ter terras que sejam difíceis de cultivar e que sejam geopoliticamente importantes. Sim. Agora, o custo para você escavar terras raras na Islândia também é real, não faz muito sentido ali. E ao contrário da Noruega, né, que foi quem povoou, né, colonizou a Islândia, eles não têm petróleo. Você pode até pensar que você conseguiria escavar ali, mas assim, é uma tecnologia muito cara, não é igual fazer o pré-sal no Brasil, é uma tecnologia muito cara, então, apesar de tudo, não é exatamente o foco deles. Em caso de um hecatombe, você pode pensar em algumas terras vulcânicas ali que seriam bastante interessantes. Mas isso é caro no presente momento. Ela é tipo um mega porta-aviões, né? Pode ser. Pode ser. Exato. E também se olharmos o contexto dos nossos outros programas, como nós falamos da própria Groenlândia, o Donald Trump talvez já estivesse com um olho ali. Eu sei que a Islândia vai começar a querer entrar aqui na União Europeia, então eu já vou mostrar a minha paz através da força de que eu estou com o dedo ali também. É isso, Flávio? E pois é, né? Porque todos os países do extremo norte da Europa, eles são o quê? Extremamente ricos, extremamente esquerdistas, com um sistema bizarro que não funciona para lugar nenhum do mundo. Aliás, não funciona para eles, né? Para você ter uma ideia, a licença paternidade na Dinamarca, ela é de 1 ano e meio. De 1 ano para 1 ano e meio, você consegue estender ali para 1 ano e meio. Tem gente que consegue fazer licença paternidade de 2 anos. É uma bizarrice, você não consegue fazer isso em lugar nenhum do mundo. Então a ideia é um pouco essa. Alguma hora eu ainda vou contar o dia em que a Islândia ganhou uma guerra da Inglaterra com toda a facilidade, mas infelizmente não cabe no programa de hoje. Deve ter dado empate e comemoraram como fosse vitória. Não, meu amigo, não. Exato. Mas isso fica para outro programa. Nós vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque se na Europa o debate é sobre soberania e integração, a história recente mostra que decisões estratégicas nem sempre nascem apenas de tratados, muitas vezes nascem de crises. Na Semana na História, revisitamos um momento que marcou profundamente a segurança americana. Em 26 de fevereiro de 1993, uma explosão no World Trade Center antecipava um tipo de ameaça que ainda redefiniria a política internacional anos depois. Um evento que foi um aviso jamais ouvido. Vamos relembrar o que aconteceu com a narração de Adalberto Piotto. 26 de fevereiro de 1993. Ao meio-dia, uma explosão sacudiu o coração financeiro de Nova York. There's been an explosion deep below the 110-story towers of the World Trade Center in New York City. Um caminhão carregado com mais de 600 quilos de explosivos foi detonado no estacionamento subterrâneo da Torre Norte do World Trade Center. A intenção dos terroristas era provocar o colapso estrutural das torres, derrubando uma sobre a outra e causando milhares de mortes. O plano falhou em sua dimensão máxima, mas deixou 6 mortos, mais de 1.000 feridos e um alerta definitivo para os Estados Unidos. A ameaça já estava presente. O atentado de 1993 foi o primeiro grande ataque terrorista jihadista em solo americano. Os responsáveis estavam ligados a uma rede extremista internacional que via os Estados Unidos como inimigo estratégico. Entre eles, Hamza Youssef, figura central do atentado, mais tarde associado a outros planos de grande escala contra alvos americanos. A investigação foi conduzida pelo FBI, que conseguiu identificar, capturar e levar os responsáveis a julgamento. Houve condenações severas. A resposta institucional funcionou. Nos anos seguintes, o Congresso aprovou medidas mais rígidas de combate ao terrorismo, ampliando instrumentos legais e capacidades investigativas.
Ainda assim, esse reforço não foi suficiente para impedir os ataques de 2001. O atentado, no entanto, revelou algo mais profundo. Mostrou que o terrorismo transnacional havia evoluído, que organizações ideológicas radicais estavam dispostas a operar dentro do território americano, que a segurança nacional não dependia apenas de exércitos e fronteiras, mas também de inteligência, vigilância e cooperação internacional. O atentado de 1993 foi um aviso. Em 93, as torres permaneceram de pé. O inimigo, no entanto, não havia desaparecido e se revelaria ainda mais letal em 11 de setembro de 2001. Desde então, a luta contra o terrorismo tornou-se um dos pilares centrais da política externa e de segurança dos Estados Unidos. Reformas na inteligência, fortalecimento da cooperação internacional e operações globais passaram a integrar a estratégia americana. A data de 26 de fevereiro lembra que ameaças ideológicas não surgem de repente. Elas se constroem ao longo do tempo e exigem vigilância permanente. O atentado de 1993 não derrubou as torres, mas deixou uma lição clara. A defesa da liberdade exige preparo constante e a complacência pode ter um preço alto demais. Ameaças podem se formar silenciosamente antes de se tornarem incontornáveis. A história nem sempre anuncia seus pontos de inflexão com clareza. E aí, Bill Clinton, que mostramos aqui mais cedo, num discurso do Estado da União em 95, exatamente defendendo fronteiras, ele não prestou atenção nesses sinais. Nivan? Pois é, Ana, e ali ficou bem claro que o World Trade Center era um alvo. Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo deles, longe de mim defender George W. Bush, não estou aqui para isso. Mas, obviamente que as críticas, sim, devem ser feitas a ele, foi durante a sua administração, o atentado de 2001, mas toda a arquitetura deste atentado começa durante a administração dele, Bill Clinton. Existem umas teorias, Ana, que até apontam que o 2001, o atentado de 2001, ele tem a gênese justamente lá em 1993. Só que em 93 eles usaram ali uns caminhões, né, com bomba para tentar explodir os edifícios. Em 2001, nós sabemos todos como foi. Então, esse período entre 93 e 2001, no mínimo, destaca uma enorme negligência na questão da segurança interna. É como se, assim, na época nós não tínhamos o Twitter, né? Mas se tivéssemos o Twitter na época, ou as redes sociais, nós diríamos, olha, vai acontecer, tá para acontecer. Vocês são da teoria da conspiração, não sei o que. Seria mais uma teoria da conspiração que teria se concretizado. E justamente porque, como você bem disse, Ana, o Bill Clinton não só não prestou atenção nessa questão, como também, né, ele começa a fomentar essa questão, né, apesar do discurso dele lá de 93, né, do State of Union, perdão, acho que foi 94, no governo Clinton é que a gente começa, né, essas políticas aí de abertura. O resultado foi esse que todos nós conhecemos, Ana. Bernardo, World Trade Center avisou. Então, Ana, é assim como eu acho que a gente pode traçar um paralelo aqui, de novo, com o caso da Irina. Porque o 1993 do World Trade Center, como ele foi um ensaio, entre aspas, vamos dizer assim, para o 11 de setembro de 2001, 8 anos depois, claro, não pela escala do acontecimento, né, mas pelo recado que foi dado, pela incompetência, pela negligência, pela falta de inteligência em prever as coisas, né, em germe, né, como o Ivan disse. Da mesma maneira, eu acredito que a morte da Irina ela é um tipo de World Trade Center em 1993. Só que no sentido doméstico, não apenas de uma ameaça estrangeira. Ou seja, ela é uma refugiada que escapou do colapso lá da invasão da Ucrânia lá pela Rússia
e que morre dentro do país que prometia segurança e liberdade. Ou seja, o caso da Irina é o lembrete do que o caos interno, a perda da identidade nacional, a questão de todos os tipos de fronteira que a gente está falando aqui, podem causar na sociedade americana. No futuro, quem sabe, alguns analistas já falam, né, dessa possibilidade de guerra civil nos Estados Unidos, até com esses crimes transnacionais que foi mencionado, como o cartel de Jalisco, né? Então, para mim, é um paralelo que a gente pode traçar entre o World Trade Center 93, 2001 e a Irina e os Estados Unidos daqui, sei lá, quantos anos, se medidas não forem tomadas. Então, o que o Trump está fazendo, gostem do que ele falou, eu gosto, né, ou não do que ele falou, é tratar sinal como um sinal. Ou seja, o país ou o governante que ignora estes pequenos sinais vai ter que pagar com grandes tragédias no futuro. E aí o curioso foi que o World Trade Center, Flávio, aconteceu em 93, aquele discurso que mostramos aqui do Clinton dizendo que protegeria as fronteiras é de 95, ou seja, 2 anos depois do World Trade Center, e mesmo assim aconteceu, e o que logo depois veio, né, o 11 de setembro, o fatídico 11 de setembro, e aí escancarou também as feridas internas entre FBI e CIA, que não dividiam informações. Tem até um seriado maravilhoso, se chama The Looming Tower, que conta exatamente como o 11 de setembro ele era uma questão de quando, não era uma questão de se. Flávio? Sem contar o trabalho interno, né? É difícil você imaginar que o 11 de setembro possa ter ocorrido sem ter um apoio interno, né, dentro desses órgãos. Hoje em dia ninguém mais trata isso como uma teoria da conspiração, ainda mais no governo Trump, ainda mais de tudo que foi revelado. Só alguns pontos curiosos, né? Esse atentado de 93 ao World Trade Center, ele matou, salvo engano, acho que foram 6 pessoas, né? Deixou algumas outras feridas. Era para ter 6 mortos, né? Deixou mais de 1.000 feridos. E a ideia era que eles derrubassem uma torre na outra, para fazer ali um strike. Acabou não dando certo. Quem acabou sendo considerado arquiteto foi o Ramzi Youssef, que ele era sobrinho do Khalid Sheikh Mohammed. Esse Khalid Sheikh Mohammed, no Brasil, ele ficou famoso porque a cara dele era a cara que estava na comunidade do Orkut, Bad Hair Day, né, com o cabelo todo para cima do dia que ele foi preso. E ele era um dos financiadores da Al-Qaeda. Para se ter uma ideia, ele foi preso, conseguiram prender, né, achar o rastro, porque ele deu $660, tá, para organizar aí todo este atentado, que no final das contas não foi lá muito certo. Depois teve ainda atentado em Oklahoma, né, muita coisa envolvendo o World Trade Center, mas assim, desde você pode analisar os grandes analistas de massa, de política de massa, como por exemplo Massa e Poder. Você tem muito este livro no meu próprio livro, do Elias Canetti. Ele fala, o que a massa vai fazer? Vai para o lugar mais, para um prédio público, ou seja, onde está a prefeitura, onde está o sede do governo, ou então para o prédio mais famoso. Ela sempre vai fazer isso, ou seja, o World Trade Center, ele acaba sendo, infelizmente, né, sempre um alvo preferencial de terroristas. Ao longo do discurso do Estado da União, Donald Trump evocou repetidamente a história americana, citou gerações que lutaram, exaltou valores fundacionais e falou da responsabilidade de preservar a República. Because when the world needs courage, daring, vision and inspiration, it is still turning to America. And when God needs a nation to work his miracles, he knows exactly who to ask. There is no challenge Americans cannot overcome, no frontier too vast for us to conquer, no dream too bold for us to chase, no horizon too distant for us to claim. For our destiny is written by the hand of providence, and these first 250 years were just the beginning. From the rugged border towns of Texas to the heartland villages of Michigan, from the sun-kissed shores of Florida to the endless fields of the Dakotas, and from the historic streets of Philadelphia to right here in our nation's capital, Washington, D.C., the golden age of America is upon us. The revolution that began in 1776 has not ended.
It still continues because the flame of liberty and independence still burns in the heart of every American patriot. And our future will be bigger, better, brighter, bolder, and more glorious than ever before. Thank you, God bless you, and God bless America. Em meio a debates sobre fronteiras, segurança, guerra e soberania, uma referência atravessa todos esses temas: a ideia de que o poder nos Estados Unidos nasce com limites. E essa ideia remonta ao primeiro presidente. George Washington não foi apenas comandante militar, o Commander-in-Chief, como é chamado o presidente dos Estados Unidos, mas foi o homem que definiu o tom institucional da nova nação ao aceitar que o poder deve servir à Constituição e não se sobrepor a ela. Na semana do seu aniversário, revisitamos o legado de George Washington e a arquitetura política que ainda sustenta os Estados Unidos da América. Em 22 de fevereiro de 1732, nascia na Virgínia o homem que se tornaria o primeiro presidente dos Estados Unidos. George Washington não foi apenas o comandante da independência americana, ele foi o arquiteto silencioso da transição entre a Revolução e a República. Ele liderou tropas contra o Império Britânico e poderia ter concentrado o poder. Poderia ter se tornado chefe vitalício de um novo regime, mas escolheu renunciar ao comando militar. Escolheu submeter-se à autoridade civil, escolheu limitar o próprio poder e esse gesto fundacional moldou o caráter institucional dos Estados Unidos. Quando assumiu a presidência em 1789, o cargo ainda era uma experiência inédita. Não havia modelo claro, não havia tradição consolidada. Washington sabia que cada decisão criaria precedentes. Sabia que o maior risco para uma jovem república não era apenas a ameaça externa, mas o abuso interno do poder. Por isso, ao deixar voluntariamente a presidência após 2 mandatos, estabeleceu uma norma que seria respeitada por mais de um século. A ideia era simples e revolucionária. O poder não pertence ao homem, pertence à Constituição, pertence ao povo, we the people. Ao longo da história americana, essa concepção foi testada inúmeras vezes, em guerras, crises econômicas, disputas ideológicas e confrontos culturais. Há inúmeras lições deixadas por, talvez, o pai fundador mais importante dos Estados Unidos. E o discurso do Estado da União é uma dessas tradições. Um momento em que o presidente se dirige não apenas ao Congresso, mas à nação. Não é apenas prestação de contas, é afirmação de direção, é declaração de prioridades, é exposição de visão para o país. Do século XVIII ao XXI, o ritual permanece. O executivo fala diante dos representantes do povo sob o teto do legislativo, dentro das regras da Constituição. E isso não é um mero detalhe protocolar, é arquitetura institucional, é a herança de Washington. Em tempos de polarização intensa, de debates acalorados sobre os limites do poder e o papel do Estado, recordar George Washington não é exercício nostálgico. É lembrar que a força de uma república não está apenas na vitória eleitoral. A verdadeira grandeza de um fundador não está em concentrar poder. Está em criar mecanismos para que ninguém jamais o concentre novamente. Bom, amigos, acho que daria um programa inteiro só sobre George Washington. Eu não sei nem como devolver a bola para vocês. Então, Bernardo.
Ana, a gente já tinha comentado o Farewell Speech, né, lá de 1796, quando ele vai deixar o seu segundo mandato, e ele tem uma frase que conversa demais com o nosso programa de hoje aqui, que George Washington vai amarrar tudo. Ele disse o seguinte: é provável que com o tempo e o curso das coisas, os partidos se tornem poderosos instrumentos pelos quais homens astutos, ambiciosos e sem princípios serão capazes de subverter o poder do povo e de usurpar para si mesmos as rédeas do governo, fecha aspas. Ou seja, esse foi um dos alertas mais contundentes de Washington, né, que viu, testemunhou a criação do Partido Republicano Democrata lá com Thomas Jefferson, depois até o Partido Federalista com o famoso Hamilton, né? Mas ele advertindo este problema de que a lealdade partidária poderia subverter a lealdade à nação, subverter a lealdade à Constituição e criar rixas internas entre os partidos, né, que é justamente como nós começamos o nosso programa, né, falando da divisão lá que os democratas não levantaram, né, e que essa briga entre os partidos poderia tirar o foco do desenvolvimento da nação. Então, aos americanos, George Washington parece estar dizendo que devem todos, né, concentrar-se no país, na Constituição, e não no que é melhor para um partido X ou para interesses exteriores ou pessoais, mas que a fidelidade à Constituição deve estar em primeiro lugar, isso também ele dizia. Então, Ana, obrigado pelo programa de hoje, pela condução, Ivan e também o nosso amigo Flávio, que hoje consagrou-se pela Islândia. Boa noite, Bernardo, obrigada. Bom, George Washington diria para os democratas, you are crazy. You are very crazy, Exatamente. Ivan, George Washington, desculpa, meu amigo, mas o grande comandante que derrotou os Redcoats, daqui das colônias, um abraço para vocês em Londres. Briga. Obrigada, Ivan, boa noite. Não tem que brigar porque era uma guerra civil interna, é coisa interna. Esse argumento, obviamente, que não se sustenta 5 segundos. Estou sendo irônico. Ana, mas esqueceram olha só, de avisar a França, então, né? Que era uma guerra interna. Pois é. O George Washington é tão grande, mas tão grande que até mesmo os britânicos reconhecem a importância dele, o seu legado. Quem visitar Londres, eu recomendo que o faça. Tem aqui, nós temos aqui na Trafalgar Square, que também é uma praça em homenagem ao grande comandante Nelson, que derrotou o exército de Napoleão, a flotilha de Napoleão ali na Batalha de Trafalgar, na Espanha. Ali na Trafalgar Square, então, nós temos a estátua de George Washington. Em Westminster, nós temos 2 presidentes homenageados com estátuas. E são eles, George Washington, e Abraham Lincoln, ou seja, os 2 que nós citamos aqui, não é coincidência. E olha só, Ana, uma curiosidade, o George Washington foi eleito as 2 vezes para presidente por unanimidade do colégio eleitoral. Ninguém conseguiu isso depois que ele. E ele, justamente no alto da sua grandeza, teve uma grandeza ainda maior de dizer não, eu não quero um 3º mandato, que coisa que ele conseguiria com certeza. Talvez ele, naquele momento, o George Washington era um homem tão à frente do seu tempo, em certa medida, que acho que ele previa a situação que isso poderia gerar no futuro, não para ele. Ele já estava assim, bem de idade, enfim, não seria um benefício para ele, mas o estrago que isso poderia causar na América. Olha só a importância de uma decisão de um homem certo no momento certo. E os Estados Unidos, eles vivem muito desse legado até hoje, como a questão, por exemplo, que nós comentamos no programa da quarta-feira, vale a pena ressaltar aqui, das midterms, ou seja, que um deputado federal, que seria o equivalente a deputado federal, tem um mandato de 2 anos. Isso justamente porque no meio do mandato do presidente a população tem o direito de mandar esse recado para a Casa Branca. Por isso que nós temos a eleição de middle term. Então, Ana, realmente foi mais uma vez um programa muito gostoso. Espero que a audiência tenha gostado. Tenho certeza que as pessoas vão deixar aí as suas opiniões na seção de comentários. Então, Ana, boa noite. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Flávio. A toda a equipe da Revista Oeste. E uma saudação especial, com certeza, à nossa audiência. Agora, rapaz, uma curiosidade aqui, dividir com a nossa audiência também. Eu sou fascinada com esportes, acompanho absolutamente tudo ou quase tudo, e acordei às 5 da manhã aqui na Califórnia para assistir
a disputa da medalha de ouro entre Estados Unidos e Canadá no hóquei no gelo. E aqui eu quero mostrar a coincidência para vocês. Aquele domingo foi 22 de fevereiro, aniversário de George Washington. Os americanos, eles têm um time um pouco inferior ao canadense, tanto que ali as tentativas de gol dos canadenses, o número é impressionante, 46 vezes contra 27 dos americanos. E mesmo assim os americanos fizeram o golden goal na prorrogação. George Washington, 22 de fevereiro, aniversário dele, 22 de fevereiro os americanos vencem e George Washington, no currículo dele como Commander-in-Chief, como general, ele perdeu muito mais batalhas do que venceu na Revolução Americana. No entanto, ele venceu as corretas. Ele venceu aquelas que desestruturaram todo o esquema militar ao longo dos anos dos Redcoats. Portanto, uma coincidência aí do universo dos meninos perdendo sempre contra os canadenses e no dia da medalha olímpica eles conseguem vencer. Boa noite, Flávio. Vamos fechar com George Washington. Obrigada. Boa noite, Ana. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ivan. Boa noite para toda a nossa equipe, para toda a nossa querida audiência. George Washington, eu já assisti hóquei lá no Canadá, já assisti hóquei em Montreal e Toronto, na verdade. É sempre sensacional, um esporte maravilhoso. O Canadá entrou em guerra 3 vezes com os Estados Unidos, ganhou todas. Olha o perigo que são esses pequenos estados, né? Lembrando que o Canadá tem uma população minúscula também, apesar de sua grande extensão territorial, mas é um país, naquela época, né, de caçadores. Hoje, infelizmente, essa coisa que é hoje. George Washington, ele soube perceber o problema aqui que estava tendo na monarquia. Eu que sou monarquista ortodoxo, tá? Eu sou bem mais monarquista do que Ivan. Ele conseguiu perceber um problema na monarquia e ele ofereceu não uma solução para aquele momento, igual a Constituição de 88, né? Teve um regime militar, vamos criar uma Constituição aqui só de vingança. Não, ele quis criar um novo modo de vida baseado na liberdade, baseado em um modelo de representatividade que não é, como dizem no Brasil, né, Estado democrático de direito, ou seja, só uma burocracia que se autoalimenta e depois pede voto para dizer que está representando alguma coisa. É um modelo completamente diferente, novo e ao mesmo tempo muito antigo. Ele se inspirou principalmente nos escritos do Cícero, né, que tinha traduzido a República do Platão, até o formato da Washington cidade, aqui falando, né, de você vai para Washington, você vai para Roma, você vai perceber que até o formato dos prédios, a organização ali deles é igualzinha, uma cópia ali para e passo, e ele soube explorar isso aí muito bem, criou um modelo que até hoje é insuperável para o mundo, né, para o mundo moderno, de como você vai criar um Estado que ele seja contido e ao mesmo tempo extremamente poderoso, né? Você sempre tem que manter a vigília, mas este é o grande legado de George Washington, que deveria ser um herói para todos os países do mundo. Muito obrigado, amigos, divertidíssimo fazer esse programa. Boa noite a todos, boa noite à nossa audiência. Muito obrigada, amigos, pelo conhecimento precioso de todos vocês. Bom, da tribuna do Congresso às ruas do México, da guerra na Europa às ameaças que já haviam se anunciado décadas atrás. O poder é sempre testado por crises externas, por divisões internas, por escolhas que moldam gerações. Mas a história ensina algo menos confortável. Nenhuma república entra em declínio de um dia para o outro. Ela se desgasta quando perde clareza sobre seus próprios fundamentos, quando confunde compaixão com desordem, quando transforma princípios em conveniência, quando esquece que soberania e responsabilidade caminham juntas. A estabilidade não é automática. Instituições resistem quando o poder aceita seus próprios limites. E a pergunta que permanece é inevitável. Somos herdeiros à altura daquilo que recebemos ou arquitetos do declínio que permitimos? Obrigada pela companhia nesta sexta-feira e até semana que vem com mais um De Leste a Oeste. Boa noite.